aí, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, o seu professor de História. Vamos dar continuidade agora, vamos estudar um pouco sobre o primeiro reinado. Nós temos aulas aqui já do período colonial, nós temos aqui da família real vindo, a família real portuguesa vindo para o Brasil, e tudo isso é importante você entender essa aula aqui, né? Nós vamos dar início aqui falando exatamente da família real vindo para o Brasil. Vamos lá então? Primeiro reinado, se inscreve e compartilha e vamos logo lá para o que interessa. Essa é a regência de Dom Pedro. Vamos explicar para você o que está acontecendo. Você que já viu essa aula que está aqui, já entendeu que a família real fugiu de Portugal para o Brasil em 1808, né? Escoltada ali e tudo por conta de Napoleão. Ela só vai embora em 1821, tá? E isso traz melhorias, passa a ser o Brasil. Estou fazendo um resuminho da última aula, hein? O Brasil passa a ser também, então, reparte do reino. Então temos um reino só agora, por quê? Porque todas as decisões eram tomadas aqui, né? A família real estava aqui, a corte estava aqui. Então, para não ter essa divisão, tornou-se o Brasil e Portugal um grande reino, né? Então, o que acontece? Quando eles chegam aqui no Brasil, aqui quando a gente olha para a América, todos os territórios eram dependentes da Espanha. O único território, o único país independente aqui na América era os Estados Unidos. O resto, todos os outros territórios eram dependentes de suas metrópoles, eram colônias, né, de suas metrópoles. O Brasil, o que hoje é a Argentina, pode pensar até o México, aonde você parar e pensar, esse território era sujeito à metrópole. Quando a família real vai embora por conta da Revolução do Porto, que a gente viu na última aula, quando eles saem daqui, como é que estavam essas regiões aqui do lado? Todas elas estavam independentes, né? Todas fragmentadas já. E por que nós não estávamos assim independentes? Não houve, porque o centro do poder estava aqui, né? Então isso sustentou o Brasil ainda como colônia, apesar de não ser colônia, né? Nós estávamos aqui como reino, parte do reino, né? E não só uma colônia, afinal de contas não poderia, tinha que subir o status, já que a corte estava aqui. Mas como Dom João foi obrigado a voltar para Portugal, e do lado nosso todas as colônias, ex-colônias agora, estavam independentes ou proporcionando a sua independência, se fragmentando, se organizando de forma autônoma, o que é que Dom João pensou? Falou, é questão de tempo, meu irmão. Questão de tempo, sabe, enchente, a água já entrou no vizinho, daqui a pouco tá aqui, estamos perdidos. Dom João vai, mas para tentar manter esse status de colônia, ele deixa aqui seu picurucho, seu menininho, o Dom Pedro, para nós. Primeiro, lá em Portugal, ele é quarto. Então deixa o Dom Pedro aqui. Este primeiro momento é o que nós chamamos de regência de Dom Pedro I, de 1821 a 1822. Né? Perceba aqui que eu anotei para vocês, ó, América, colônias, e 1800, aqui apenas o Brasil ainda como um traço colonial. Em 9 de janeiro, percebam uma coisa, pessoal. O Dom Pedro I ficou aqui, mas era uma exigência que a família real toda fosse para Portugal. Por quê? Porque interessava aos portugueses que o Brasil voltasse a ser colônia, mas também no Brasil já existia uma certa elite, né, que organizada através do comércio, forçava, falava assim, ó, se vocês saírem daqui e a gente virar colônia, vai ser um banzé, vai dar problema. Nós não queremos isso, nós estamos bem do jeito que estamos, não queremos mais passar por aquelas situações porque passam um país, o que é uma colônia, né? Lembra que só podia fazer negócio com a metrópole, muito embora a gente vivia isso ainda, mas o medo de quem estava aqui era que isso se agravasse. Então quem estava no Brasil aqui não queria que Dom Pedro fosse, ou não queria nem que Dom João fosse, e quem estava em Portugal queria que eles voltassem para rebaixar meio o Brasil, entendeu? Tipo assim, ó, olha lá, não tem ninguém lá, agora é nós aqui, né? Nós aqui comanda. Então, para tentar dar uma solução vantajosa para os dois lados, Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I ficou aqui. E no dia 9 de janeiro ele fala, bom,
estão pedindo para eu ir para Portugal. Mas se for vontade geral, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Exatamente. Esse é o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1822. O Dom Pedro I, Pedrinho, diz assim: eu ficarei, ninguém comigo, ninguém mexe, né? Passou um tempinho, percebam só o Pedrinho mudando, lembra? Ele está aqui, mas ele está sujeito a Portugal. O que é sujeito, professor? Ele está sob as regras de Portugal, sobre os mandos de Portugal. Portugal fala, o Brasil obedece, certo? Por quê? Porque agora a corte está lá. Antes a corte estava aqui. Só que nós ficamos mal acostumados. Então toda aquela galera brasileira, já se a gente pode dizer assim, né? Que está aqui, está também incentivando o Dom Pedro I a falar: ó, Dom Pedro, larga a mão disso aí, vai ficar respondendo coisa de Portugal. Não, a gente não está gostando desse negócio aí que está parecendo que nós vamos virar colônia de novo. Nós estamos gostando é quando a gente decidiu o negócio aqui. Dom Pedro I, ali por volta de maio de 1822, ele cria um negócio chamado a Lei do Cumpra-se. O que é a Lei do Cumpra-se? Lei do Cumpra-se é o seguinte: toda medida que vinha de Portugal, perceba, Portugal que mandava, porra, onde estava a colônia, onde estava a matriz nossa, a metrópole nossa, né? Vinha para cá as regras para como nós deveríamos viver. Mas Dom Pedro I falou: não, mas tem que chegar aqui, eu tenho que avaliar se sim ou se não. Isso é o cumpra-se. Se ele falar cumpra-se, beleza. Se ele falar não cumpra-se, não cumpra-se. Percebam que agora a autoridade dele aqui no Brasil já está começando a ganhar um novo status. Ele decide aqui dentro. Muito embora a gente sabe, é filho e tal, não vai ficar com aquela, né? Nesse primeiro momento. Mas já percebam que é uma outra forma de administrar. Já existe ali uma intenção dele, né, de ser a palavra final ali, né? Ele faz também aqui em 3 de junho de 1822, ele convoca a Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É aquela que vai organizar a Constituição de um país. A Constituição que vão reger um país. Percebam que ele... Ué, mas aí não era mais fácil para ele viver com a lei de Portugal? Perceba que Pedrinho já está malandramente criando, até por conta dos brasileiros que aqui ficaram, vamos chamar de brasileiros, você vai entender que são os colonos, uma elite comercial, né? Começa a se aproximar e falar: ó, não estamos gostando, vamos ter autonomia. Eles estão muito longe, não sabem o que está. Então Dom Pedro fala assim: vamos fazer uma Constituição. Então ele convoca essa Assembleia Constituinte em 3 de junho de 1822. Né? Ele está mandando já a Lei do Cumpra-se. Já declarou que fica, mesmo eles pedindo ele lá. Agora ele já vai convocar a Assembleia para organizar uma Constituição. Ele está querendo ficar servindo a Portugal? Não. Então, em 7 de setembro, aquele 7 de setembro que todo mundo bom brasileiro conhece, de 1822, ele dá o grito do Ipiranga, que muitos chamam de urro do Ipiranga, exatamente. Tem teorias históricas aí, diz que ele estava com uma vontade enorme de ir ao banheiro, não tinha, desceu no matinho e aquela monte de coisa na cabeça dele, né? Pessoas falando: olha, Portugal tá pressionando, não sei o que, e o homem com a dor de barriga, ele falou: olha, quer saber do negócio? É independência ou morte, e me dá o papel, né? Então, eu estou falando sério, é tom de brincadeira, mas existe essa teoria realmente deste momento do nosso imperador aqui, né? Mas fato é que ele grita aí independência ou morte, e o processo de independência do Brasil acontece, né? Começa a acontecer, a gente pode ver que antes, mas esse marco fica-se registrado como 7 de setembro, tá bom? Aqui começa então o primeiro reinado, afinal de contas agora ele é o rei do Brasil, né? Ele é o rei do Brasil, português, né? Filho do rei de Portugal, mas é nosso, né? Vamos lá. Primeiro reinado que vai de 1822 a 1831. Olha só. E tem como algum marco aqui, alguns marcos no primeiro reinado, que é a Constituição de 1824. Lembra que ele tinha convocado a Assembleia Constituinte? Pois é, ele foi lá e fez.
o que ele faz? Ele convoca essa assembleia, todavia ele fecha a assembleia. Veja só, a gente já viu isso acontecer na Revolução Francesa. O camarada convoca e fala, não, todo mundo vai escolher. Aqui é democracia, pô, ninguém aqui, não, pode ficar sossegado. Ô louco, você não tem voz? Vou te ouvir, lógico que vou. Quando o cara percebeu que o negócio não estava muito bom, ele falou, fechou a assembleia, né? No que ficou conhecido, Assembleia Constituinte, no que ficou conhecido como Noite das Agonias, porque o pau comeu, né? Era para ser um processo mais democrático, findou-se que não foi um processo tão democrático, porque precisava passar pelo aval do nosso imperador, né? Faz sentido para o contexto? Faz, ele é o imperador, né? A parte disso, ele seria não mais um imperador, ele seria uma monarquia constitucional, que era a ideia mais ou menos aqui. Só que aí, quando ele vai lá e vê, ele mexe os ponteiros dele, e essa Constituição, que deveria ser mais feita por uma assembleia, ela é outorgada. O que é outorgada? É uma Constituição imposta. Outorgada. Quer guardar outorgada, imposta? É quando o outro vai lá para você. É isso aqui, pronto. Né? Existe a Constituição promulgada, que é aquela pelo povo, com voto e tal, e várias pessoas decidem, os partidos decidem, votam e tal, e decidem a Constituição. Aqui ela foi promulgada, de cima para baixo, alguém fala sim, não, talvez. Né? As leis são formadas, acabam sendo formadas assim. Essa Constituição aqui, né, aparece muito em vestibulares, né, em provas, como a Constituição da Mandioca. Por que a Constituição da Mandioca? Mas é um engano aqui, porque na verdade ela não fala bem disso aqui na Constituição. O que ela fala, quando ela fala Constituição da Mandioca, ela estava se referindo ao voto censitário. Preste atenção, querido aluno. Voto censitário é quando o cara, para votar, ele teria que comprovar alguma renda mínima. Tipo, hoje em dia, todo mundo que tem um título de eleitor, com algum critério, acima de 16 anos, né, acima de 18 obrigado e tal, deve votar. Né, e tem essa liberdade. Pode não ir, mas tá aberto. Aqui não. Aqui era censitário porque o cara tinha que comprovar alguma renda. E neste caso, para comprovar a renda, eles usaram a medida do quanto de farinha de mandioca e quanto de mandioca o cara tinha. Professor, que loucura, o Brasil estava muito mais louco do que hoje. Não. Por quê? Porque o alimento primordial do escravo era a mandioca. Então se o cara gastava muito com mandioca, que é sinal que ele tinha muitos escravos, ele não gastaria para uma família pequena. Se ele gasta tantos sacos ou tantos quilos de mandioca, farinha de mandioca, é porque ele tem muitos escravos. Então, dentro desse limite de gastos com mandioca, o sujeito poderia votar sim ou não. Quando fala Constituição da Mandioca, está falando do voto censitário. Tá? Essa Constituição ela faz voto censitário, que é o quê? Que é quando para a pessoa votar precisa ter uma determinada classe social ou uma certa renda, né? E ela foi outorgada, de cima para baixo. Alguém falou, essa é a Constituição, tá aí, sigam se tiverem juízo. A promulgada é diferente, né? Para você guardar, ó, promulgada com um pezinho de parlamento. Outorgada é quando o outro vai lá e bate na sua cabeça com ela, né? Esse primeiro reinado também tem alguma característica. O regime unitário nessa Constituição e do primeiro reinado. O que é regime unitário? O regime unitário é o seguinte: uma lei para todo o território nacional. Nós não tínhamos estados, nós tínhamos províncias. As províncias eram territórios dentro do Brasil, mas que respondiam unicamente ao governo central, né? Professor, mas não é assim hoje? Mais ou menos. Existem hoje, né, tanto que temos a Assembleia dos Deputados Estaduais. Por quê? Porque existem leis só do Estado de São Paulo, existem leis só do Estado de Minas, só de Pernambuco. São leis dentro destes estados. Aqui não. Então é regime unitário, é uma unidade, né, gente? Unitário é uma unidade, estão todos unidos debaixo do mesmo guarda-chuva de lei, de Constituição.
E aqui também tinha nessa Constituição algo interessantíssimo, hein? O regime de padroado régio. O que é isso? Trocando em miúdos, sendo direto, a aliança entre a igreja e o Estado. Tanto que alguns religiosos aqui recebiam do Estado como se fossem funcionários públicos. Inclusive, essa Constituição, no seu artigo 5º e 95, ela fala que para ser funcionário público, o indivíduo precisava se comprovar católico. Não existia perseguição religiosa? Não, mas existia sim um favorecimento para o indivíduo que fosse da religião católica. Né? Então você perceba que aqui existe uma união muito forte, né? nesse momento aqui, tá? Isso vai mudar uma hora. Mas nesse momento sim, previsto em lei, o padroeiro, lembre-se disso, padroado régio. Então a igreja era um braço do Estado, né? A gente viu isso em todas as outras aulas que estão aí, hein? E Senado vitalício. O senador, hoje você vota no senador. Antigamente não. Eram indicados 3, uma lista tríplice, e aí o imperador falava, esse eu quero, e o cara era feito senador e nunca mais perdia o cargo dele. Vitalício, para a vida toda. Aguarde aí o V, é facinho. Vitalício para a vida toda. O indivíduo era senador, né? Tinha 3 caboclos lá, o imperador falava, você é o escolhido. Estava com a vida feita, certo? Então, Senado vitalício. Vamos entender também um outro critério interessante aqui, um outro perfil dessa Constituição. Quando a gente fala em absolutismo, vejam só, absolutismo, já tivemos aula sobre isso. O poder está na mão do rei. Ele é dividido? Não. Alguém pode falar alguma coisa para o rei? Vagamente a igreja, mas mesmo assim, né? Absoluto era o poder do rei. Então ninguém poderia dizer nada para ele. Esse é um poder absolutismo, lá um pouco mais antigo. E é diferente de uma monarquia constitucional, que é mais ou menos o que estava sendo proposto aqui na Constituição. O rei estava sujeito à Constituição. Apesar de rei, sujeito à Constituição. O que é isso? O rei não teria o livre-arbítrio de falar sim ou não qualquer coisa. Ele precisava olhar na Constituição, né? Agora, o nosso Dom Pedro I foi brilhante. Montesquieu, lá na Revolução Francesa, quando nós falamos do Iluminismo, né, ele fez o seguinte: o poder na mão de um rei só é muita coisa. O cara vai fazer uma cagada uma hora dessa. Então o que ele faz? O que a gente faz? A gente divide em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nenhum dos 3 interfere, ou não deveria interferir na área dos outros, e assim a gente divide o poder para que o indivíduo não abuse do poder que tem nas mãos. Essa é a ideia principal. Então, 3 poderes. Mas Dom Pedro I é muito mais esperto do que o Montesquieu. Ele criou os 3 poderes e criou mais um. Olha só que legalzinho, né? E qual é o nome desse poder? Poder moderador. Quem era o poder moderador? O imperador. Moderador, imperador. Também é no som da palavra, hein? E o que é que esse poder moderador fazia, galera? É o seguinte: o juiz falou, ó, foi crime, tá na Constituição aqui, não pode roubar galinha para comprar pamonha. Aí prende o cara, vai executar o cara. Aí o poder moderador do imperador falou, não, eu gosto desse cara, vou dar perdão para ele. Entenderam? Todas as decisões de poder tinham que ser sujeitas, ou elas tinham que passar pelo imperador, né? Obrigatoriamente. Então, no final das contas, era um poder absoluto. Os que estavam embaixo estavam meio que num jogo assim de, vamos lá, vamos ver se o imperador vai deixar. Eu fiz a minha parte, era mais ou menos isso, né? Então essa Constituição tinha essas características. Aqui, regime unitário, padroado, Senado vitalício, e a Constituição, a noite das garrafadas, as noites das agonias, ela foi outorgada, né? Foi imposta, então. Mandioca, por quê? Porque quem tinha mais mandioca era o cara que tinha mais ferpa, tinha mais escravos. E isso fazia com que ele se tornasse alguém muito importante. E com alguém muito importante ele podia votar. Essa era a ideia aqui, tá bom? Ainda nesse primeiro reinado, nós vamos ter a Confederação do Equador, que acontece aqui, ó, 2 anos depois,
em 2 de julho de 1824. As províncias do Nordeste se unem e fazem o seguinte, vejam bem, tem até na carta eles colocam, né? Se os brasileiros do Sul, com o coração gelado pelo vento que vem do Sul e tal, blá, 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 e não querem ter a honra de lutar, fique com eles o reino de Portugal, o reino do Brasil, sob Dom Pedro, e nós vamos fazer aqui a nossa independência. Esse foi um primeiro momento turbulento. Tá? Agora, preste atenção. Todo mundo sabe, historicamente, que vocês estão estudando, vocês vão ver. Não se pega o líder de uma revolta, né? Dependendo da revolta, há casos e casos, mas em geral não se pega ele e mata que ele vira um mártir. Quando ele vira um mártir, ele começa a regimentar seguidores, né? Isso acontece. Por isso que hoje os Estados Unidos não tem o corpo do Bin Laden. Se não tivesse lá, ia ter peregrinação, as pessoas iam lá e ele ia acabar virando um profeta aí, uma figura muito forte. Então isso acontece. Mas Dom Pedro aqui, a coroa, pegou um padre, um frei, que era um dos líderes dessa confederação do Equador, e mandou executar o cara. Só que, vejam bem, até a guarda, naquele momento, os caras que ficaram responsáveis por enforcar o Frei Caneca se recusaram. Porque, pessoal, a força da igreja era muito grande, né? E existia fé na pessoa. Você não vai matar um padre, que é um religioso, a pessoa tinha aquele negócio, vai dar azar esse negócio aí. Mas a coroa estava dedicada a acabar com isso e acabar com o Frei Caneca, e meteram bala nele e mataram ele mesmo assim, né? É isso que acontece. Então, quer ver, essas revoltas começam a acontecer dentro da colônia, dentro do Brasil, mesmo com a organização de um imperador, de um rei brasileiro. Entre aspas, brasileiro, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá? E quando tudo isso está acontecendo, o que acontece nas Europa? Em Portugal, morre Dom João VI. Dom João VI, que é pai de quem? Dom Pedro I. Se ele morreu, o primeiro filho dele tem que tomar conta do trono. Quem é o primeiro filho dele? Dom Pedro I. Certo? Então o que acontece? Com o trono vazio aqui em Portugal, e português, falando, acho que você não vira aqui, olha para. E aí ele aqui cheio de problema, o que ele faz? Ele pega e coloca no trono a sua filha mais nova, assume em Portugal, Maria da Glória, com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, gente. 8 anos de idade. Segura as pontas aí, filhinha, que o negócio aqui tá ruim também, aí também não tá bom. Então, pior que tá, fica, né? Mas o que acontece? O irmão dele, Dom Miguel, dá um tapa na cabeça da criança, senta lá, Cláudia, e assume o trono, né? Toma o trono para si e com apoio, né, de várias cabeças em Portugal. Porque, afinal de contas, está lá o filho, o primogênito lá embaixo, não vou ficar esperando aqui com a menina de 8 anos? Ah, não. Então, o que Dom Pedro faz? Dom Pedro vai para Portugal, sai daqui, o nosso Pedrinho, primeiro aqui, vai para Portugal para recobrar o trono que foi surrupiado por seu irmão Dom Miguel. Ele recupera e volta para o Brasil. O partido português aqui faz uma recepção maravilhosa para ele. O imperador está chegando, é festa, é fogos, né? Farra, pingue, foguete, está chegando o imperador. Só que, né, quando ele vem, os contrapartidários, né, fazem uma algazarra no que ficou conhecido agora sim, Algazarra, Noite das Garrafadas, em 1831. Ali Dom Pedro I falou assim, não vai dar certo. Em a pau que isso aqui vai funcionar. Eles não me querem aqui. Se eu deixar o trono vazio, vou perder lá e vou perder aqui. Qual que é a saída que constava na Constituição? Dom Pedro I vai para Portugal e deixa aqui o seu menino. Dom Pedro I volta para Portugal, ele abdica do trono, fala, não sou mais o rei do Brasil. Então ele vai para Portugal e deixa aqui Dom Pedro II com 5 anos. Mas a Constituição de 1824 falava que, neste caso, uma regência trina, 3 regentes,
se organizariam para reger o Brasil, né? É trina, que é um enim, tá feio. Regência trina para organizar o país, enquanto ele não tivesse a capacidade de julgar ele mesmo, né, como imperador já. Qual foi a saída brilhante para ele aqui? Dom Pedro I foi para Portugal, resolveu os problemas dele lá, porque o trono era dele, lá ele é conhecido como Pedro IV. E aqui no Brasil, os regentes dariam um tom mais democrático ao desejo das pessoas que queriam que o próprio Dom Pedro ficasse aqui. O Partido Brasileiro, o Partido Português, né? As elites cafeicultoras, né? As elites do açúcar, os fazendeiros, poderiam se organizar pensando mais longe da coroa, com mais cabeças pensando, né? Então, essa foi a saída que Dom Pedro teve. E o período regencial é o tema da nossa próxima aula. Para a gente recapitular aqui rapidinho, regência de Dom Pedro, o pai dele vai para fora do Brasil, Dom João vai para fora do Brasil, volta lá para Portugal e deixa ele aqui. Todas as colônias da América já estavam se tornando independentes, o Brasil ainda não. Então Dom João deixa o filho dele aqui e fala, segura as pontas aí, meu filho. Em 9 de janeiro ele fala, eu fico, papai. Em maio, desculpa, tudo que vier de lá, eu preciso assinar para sim ou não. Em 3 de junho de 1822, ele convoca a Assembleia Constituinte. Em 7 de setembro de 1822, ele dá o gurro e o grito do Ipiranga com vontade de ir no banheiro. Ele diz assim, independência ou morte, me dá o papel. Primeiro reinado em 1822 a 1831, a Constituição de 1824 é o ponto mais importante, ou um dos mais importantes aqui. O fechamento da Assembleia, a noite das agonias, porque tem muita briga, Dom Pedro I outorga de cima para baixo, ele que decide, fala assim, essa é a minha Constituição, é assim que eu escolho. E essa Constituição falava assim, só podia votar quem tinha tantos, comprava e vendia tantos quilos de mandioca. Por quê? Porque quem tinha mandioca, vendia mandioca, tinha escravo para alimentar. Então, o voto aqui é censitário. O que é voto censitário? É aquele que o cara tem dinheiro, pode votar, não tem dinheiro, não pode votar. O regime do país é regime unitário. Todo país responde a uma lei. Hoje em dia não são estados, tem Assembleia, estados, lei em São Paulo, não é lei em Minas, é mais ou menos assim. E o regime do padroado régio, que a igreja tinha alguns membros da igreja como funcionários públicos. Senado vitalício, o cara era senador uma vez, escolhido ali no meio de 3, o imperador falava, você é senador, para sempre você será senador. O absolutismo, só o rei. Monarquia constitucional, que era o que estava se propondo aqui, o rei estava sujeito à Constituição, mas o rei nosso imperador, criou o quarto poder. Lembra? Legislativo, executivo e judiciário, e ele colocou o moderador. Todos os outros 3 estavam sujeitos a ele, ou então isso já era mais ou menos um absolutismo. Confederação do Equador, um movimento de independência do Nordeste, que foi fortemente atacado pela coroa e foi executado o Frei Caneca. Executaram um padre lá, deu muito problema, ninguém queria, morre Dom João lá em Portugal, meu Deus do céu, Dom Pedro precisa ir pra lá. Ele não vai pra lá, ele coloca uma filha dele de 8 anos de idade, Maria da Glória, mas o tio dela dá um tapa nela, ela cai do trono e senta lá Dom Miguel. Dom Miguel fica sentadão, Dom Pedro vai pra lá, dá uma camaçada de pau, toma o trono, volta pro Brasil. Quando ele volta, noite da garrafada, o pessoal taca a pedra, a garrafa nele, fala, não queremos o senhor aqui. Ele sai e fala assim, não quero mais isso aqui também, vai embora e deixa o menininho dele, Dom Pedro II, de 5 anos de idade, para ser regido por uma regência, redundância, trina, 3 regentes que vão responder pelas leis no Brasil. Recapitulação, aulão aí pra você. Meu nome é Matheus, sou professor de História. Se inscreve aí, compartilha. Abraço!